Bom, pessoal, então, assim, a forma mais simples de a gente propagar uma onda é através de um fio esticado, um cordão ou uma corda. E aí, o que a gente percebe, né? Que a propagação da onda, né? Ela vai depender de diversos fatores. Tá? Entre eles, a força que eu estou aplicando e também as características da corda. Então aqui eu vejo, né, nessa figura, que está sendo colocada uma força grande a ponto de tracionar essa corda. A gente repara muito bem as ondas que se formam aqui. Tá? A velocidade de propagação de uma onda, né, mecânica através de uma corda, ela é dada pela relação raiz da força sobre μ. Né? O que vem a ser esse μ aqui? Né? A gente chama de densidade linear da corda, que nada mais é a relação entre a massa e o comprimento dessa corda, tá? Desde que essa massa esteja em quilos e o nosso comprimento esteja em metro. Tá? Então, a gente consegue determinar a característica de velocidade dessas ondas aqui se propagando. Tá? Bom, essas ondas, por que acontece essa imagem aqui bem característica de propagação? Porque, na verdade, essa corda ela deve estar amarrada em alguma outra extremidade e, conforme essas ondas elas vão se propagando, elas rebatem, né, nessa extremidade e retornam. Então, é um processo que a gente chama de reflexão de onda. Né? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra isso. Ó. Eu tenho aqui a corda está fixa num ponto. Então, olha só, ela vai com um pulso e retorna no pulso na parte de baixo. Tá? Então, isso daqui é o que está acontecendo na outra imagem, só que de forma muito mais rápida. Eu também poderia ter reflexão sem que a corda estivesse presa, né? Uma corda com a outra extremidade livre. Tá? Então, a gente percebe essa reflexão também. As ondas elas também podem sofrer o que a gente chama de interferência, tá? Que na verdade é o que a gente chama de superposição, que essas ondas elas podem se cancelar ou se amplificar. Então no caso aqui, ó, essa superposição que a gente chama de destrutiva é quando a gente tem dois pulsos vindo em, digamos assim, sentidos diferentes. Um está vindo por cima e o outro está vindo por baixo. Ó. Quando eles se encontrarem em um ponto, a onda diminui ali a sua intensidade, ela pode se cancelar. E a gente observa aqui exatamente nesse ponto. Ó. Para que os pulsos opostos se encontram, acontece essa questão aqui. Ó. Da mesma forma, a gente pode ter pulsos construtivos. Ó. Se elas estiverem vindo na mesma orientação, os dois pulsos estão vindo na parte de cima. O que vai acontecer no centro? Eles vão amplificar, ou seja, a minha amplitude se torna maior. Aqui a gente soma, aqui a gente subtrai as amplitudes. Tá? Com base nisso, a gente pode ver a ideia de onda estacionária. O que é uma onda estacionária? Eu fixo aqui uma das extremidades e nessa outra extremidade aqui eu vou fazer a onda se propagar. De que maneira? Eu vou colocar aí uma frequência e eu vou fazer ela vibrar. É como se eu tivesse uma máquina que ficasse oscilando essa corda. Tá? Então, a gente percebe aqui o que? Né? Aqui eu vou ter uma reflexão, o mesmo processo que a gente viu lá atrás. A única questão é, aqui eu estou percebendo uma diferença nas frequências. Né? Então eu tenho frequências mais baixas, mais altas, e a gente vai perceber uma diferença no padrão dessas ondas. Então, o que eu percebo aqui nesse primeiro caso? Eu percebo que ela fez só aqui o que a gente chama de crista. Na verdade, ela fez só um pedaço da crista. Né? O que a gente entende por onda? A gente entende por onda o
comprimento da onda é a diferença entre duas cristas consecutivas. Então, por exemplo, aqui na situação 2, eu tenho uma onda completa, ó, porque eu tenho uma crista e tenho outra. Tá? Com base nisso, se a gente observar o comportamento aqui das ondas estacionárias, imaginando que o comprimento dessa corda seja toda essa medida de uma extremidade à outra, a gente percebe aqui, por exemplo, que o comprimento dessa corda é de meio comprimento de onda. Por que meio comprimento de onda? Porque eu só tenho aqui meia crista. Aqui já não, o comprimento da corda é exatamente o comprimento de onda, porque ó, isso aqui é uma crista. Agora, nessa outra situação, onde eu coloquei eu estou oscilando ela com uma frequência maior, eu percebo 3 cristas. Então, o que acontece aqui? Nós temos que o comprimento dessa corda é igual a um comprimento de onda e meio. Por quê? 2 cristas consecutivas é um comprimento de onda, mais uma só crista é meio comprimento de onda. E assim vai, tá? Quanto maior frequência eu estou colocando, mais cristas se formam. Na verdade, quando a gente chama de onda estacionária, a gente vai definir como nó, onde tem interferência destrutiva. Então, isso daqui é um nó, isso é um nó, isso é um nó, isso é um nó, onde a gente não vai perceber crista nenhuma. E essa parte que eu estou chamando de crista, na verdade, pode ser chamada também de ventre, tá? Essa parte é realmente que lembra uma onda. Tá? Isso vai servir para nós, pessoal, para a gente entender a ideia de um instrumento musical. É um instrumento de corda, obviamente, onde as cordas elas ficam presas de uma extremidade à outra, e conforme a gente mexe nessa corda, ela pode oscilar com uma certa vibração. Então, olha aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Quando a gente faz a corda vibrar somente com um ventre, né, ou uma crista, a gente tem que o comprimento dessa corda ela é equivalente a metade do comprimento de onda. Né? E a gente pode fazer uma inversão. Se o comprimento da corda é metade do comprimento da onda, a onda então vale 2 vezes o comprimento da corda. E assim vai. Né? O que acontece? Esse processo aqui, quando a gente trabalha com instrumentos musicais, a gente chama de harmônicos as frequências de vibração dessas cordas. Então, por exemplo, a minha frequência fundamental, ou o primeiro harmônico, tem essa característica aqui. O meu comprimento da corda é metade do comprimento de onda. Já o segundo harmônico, aquilo que a gente viu, o comprimento ele é exatamente a onda completa, né? Então, que é a diferença entre 2 cristas consecutivas. Então, eles são iguais. A partir do terceiro harmônico, a gente começa a perceber que o comprimento de onda ele vai ser sempre menor aqui do que o comprimento da corda. Porque o que acontece? A gente começa a ter mais ventres. Então eu posso ter quantos harmônicos forem necessários. Primeiro harmônico, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? A gente pode calcular esses harmônicos, né, com a fórmula da velocidade. Ou seja, né, a velocidade é lambda f. Se eu isolar a frequência, eu tenho que a frequência é a velocidade de propagação da corda sobre o lambda. Eu só tenho que ter atenção que esse lambda ele vai depender da quantidade de nós e de ventres que eu tenho aqui. Tá? Então vamos ver um exemplo para fixar essa ideia aí. Então eu tenho a corda de um instrumento, possui 50 centímetros, é composta por um material cuja densidade linear é de 4 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro. A corda é fixada e tracionada por uma força de 10 newtons. Determine a velocidade e a frequência do som. Então, gente, percebam que o exercício nos passou aqui, primeiramente, algo que a gente vai precisar calcular, que é a velocidade. Como a gente tem a força de tração de 10 newtons, temos o comprimento e
densidade linear aqui, né? A gente pode, então, calcular essa velocidade através da fórmula aqui em questão. O que eu tenho que perceber é que a densidade linear aqui, ó, ela está dada em grama por centímetro. A unidade dela deveria ser quilo, né, por metro. Ou seja, eu vou ter que fazer uma transformação nessa unidade aqui. Como é que eu faço exatamente essa transformação de unidade? Bom, essa unidade é o que a gente chama de uma unidade composta, porque ela tem grama e embaixo ela tem centímetro. É como se eu tivesse 4 vezes 10 a menos 4 gramas dividido por 1 centímetro. Vou ter que passar grama para quilo, dividindo isso daqui por 1000, e embaixo a gente vai ter que dividir por 100, né? Porque a gente tem 1 centímetro embaixo. O resultado dessa brincadeira vai aqui, essa conversão, né, vai fazer com que eu tenha que dividir, na realidade, isso por 10. Aqui eu vou ficar com 4 vezes 10 a menos 5 quilo por metro. Então aqui eu vou fazer 10 dividido por 4 vezes 10 a menos 5, que pode ser escrito de forma decimal. Agora, 10 dividido por 4 vezes 10 a menos 5 dá 250 mil. Então eu preciso tirar a raiz de 250 mil. A raiz de 250 mil ela é igual a 500. A velocidade de propagação de 500 metros por segundo. Esse é o item A. O item B, o que a gente precisa fazer? Calcular a frequência fundamental do som emitido. Então, o que é a frequência fundamental? É o primeiro harmônico. A velocidade sobre o comprimento, que eu vou chamar de comprimento para não ter que fazer o lambda. Aí vamos olhar ali a frequência fundamental, o que nós temos? Nós temos na frequência fundamental, que é o primeiro harmônico, que o comprimento da onda é 2 vezes o comprimento da minha corda. Então aqui a gente pode fazer um adendo que o comprimento de onda, né, que é o lambda, é 2 vezes o comprimento da corda. Se a minha corda tem 50 centímetros, o comprimento da onda é de 1 metro. Então a frequência vai ser 500 sobre 1, que dá 500 Hz. E se eu pedisse para vocês calcularem a frequência do segundo harmônico, que a gente chama de F2, a gente teria que fazer V sobre o comprimento de onda. O que acontece no segundo harmônico? No segundo harmônico, a gente tem que o comprimento da onda é exatamente o comprimento da corda. Então a gente ficaria aqui com 500 dividido por meio, daria uma frequência de 1000 Hz. Então vejam só, aqui a gente vai ter uma maior oscilação da nossa corda. Tá? E assim vai. Se eu pedisse terceiro, quarto harmônico, isso aqui vai variando cada vez mais.